esse garimpo de mineração de ouro foi o primeiro garimpo da região, da cidade, né? Tudo começou através desse garimpo. Quando esse minerador chegou aqui, estava atrás do resíduo, que é o aluvião. Assim que eles achou esse aluvião, eles começou a quebrar, lavar e amontoar. Esse era o serviço rotineiro. E eles utilizavam mão de obra de escravo. Toda essa área que a gente está dentro aqui foi toda triturada. E fazia os muros para conter esse cascalho que era lavado. Por um processo geológico, o ouro foi remobilizado para lá, para aquele local. Com o processo de erosão, esse ouro se concentrou nos aluviões. Quando os bandeirantes encontraram esse ouro, encontraram muito ouro acumulado nesse aluvião. Então, eu subia lá do rio, atrás desse aluvião. Aí eles iam quebrando essa pedra e amontoando, fazendo muro mais ou menos nesse estilo, e atrás do muro o cascadinho mais lavado, que é esse estilo aqui, ó. Ficou bem triturado. Certamente o ouro foi embora, ficou só o cascalho. Eles traziam água de um ponto mais alto, né, através de rego e através até de bica de madeira, e faziam a água correr no aluvião. Eles iam mudando, mexendo com o aluvião, e fazia a água correr até na superfície da rocha, onde o aluvião se assentou. E o material fino, esse material fino ia correndo e ia para os couros, né? Isso aqui que vocês estão vendo é um muro de arrimo, que tem duas faces e argila no meio. Aí a água ia andando na parte mais alta e lá no final desses dutos eles colocavam o pelo do animal, que colocava ele contra a corredeira. O ouro, como era mais pesado, ele acumulava nesse pelo. A água levava os finos e o grosseiro eles iam amontoando de um lado para o outro. O canal ia andando, né? Eles raparam todo o ouro que tinha possível de tirar naquele aluvião. Essas regiões auríferas do século XVIII, todas têm esse processo de trazer a água para lavar o aluvião no local. Que muita gente passou por ali, né? Muita gente quebrou pedra, lavou cascalho e amontoou e tirou bastante ouro naquela época. Muito sofrimento dos escravos, né? Os escravos trabalhavam sem parar, todos os dias, rotineiramente, todos os dias. O ouro do Planalto Central foi descoberto pelas bandeiras, expedições do governo português formadas pela sociedade civil. Elas buscavam escravizar índios e prospectar minérios. Bartolomeu Bueno da Silva, filho do famoso Anhanguera, descobriu o ouro e fundou o Arraial de Santana, a futura cidade de Goiás. Essa bandeira, de 1725, iniciou a grande transformação do Planalto Central. O ouro foi o motivo do povoamento colonial dessa região. O que se estima é que em Goiás, desde o início da extração do ouro, em 1726, até o início do século XIX, tenha se extraído alguma coisa entre 140 e 150 toneladas de ouro. Entre 1726 e 1740, e que são fundadas e criadas o que são hoje as antigas cidades do ouro em Goiás, né? Quer dizer, Goiás Velho, Pirenópolis, Corumbá, Pilar de Goiás, e mais tardiamente, só em 1746, Santa Luzia, que hoje é Lusiânia. Em 1730, os bandeirantes descobrem as minas do Rio das Almas e do Rio Corumbá. A febre do ouro abre caminho para a fixação do homem branco a 140 quilômetros da futura capital. O Arraial de Corumbá foi fundado por uma bandeira, chegou aqui em 1730, formada majoritariamente por paulistas. A Barra do Ribeirão Bagagem no Corumbá. Ali que foi encontrado o ouro, no dia 8 de setembro de 1730, que deu origem ao povoado. E eu consegui localizar 127 garimpos nessa região. O português era o dono disso aqui, das terras da colônia.
e eles tinham em algumas áreas um domínio total. Por exemplo, a parte de comércio e a parte religiosa. Então isso gerou um certo domínio econômico e político para Pirenópolis. Eu consegui levantar, com a ajuda de pesquisador de Pirenópolis, apenas 35 garimpos. Mas o comércio lá era muito mais forte. E a administração centralizava tudo ali. E a parte religiosa também. Então, Pirenópolis se destaca nesse momento no comércio e na atividade político-religiosa, que naquele momento era uma coisa só. Essa cidade foi toda fundeada sobre uma batuta extremamente católica, né? Como era a força da Igreja Católica, sempre foi hegemônica no país. Então tudo isso tá fundeado junto com essa cidade. O nome dos morros, tudo está associado a essa imensa tradição cristã que se instalou aqui nessa cidade. Todas as igrejas se orientam para a igreja matriz. Então aqui a gente tinha a Igreja do Bonfim, a Igreja do Carmo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a Igreja da Boa Morte da Lapa, que não existe mais também. Então essas igrejas eram todas voltadas para a igreja matriz. Isso é uma coisa de símbolos e status de poder que tinha a força desses empreendimentos, né? O ouro da região é um ouro de aluvião, então não é um ouro que enriquece rápido, é um ouro que ele está muito associado, diretamente proporcional ao trabalho empenhado. Esse é um ouro trabalhoso de tirar, isso aqui foi muita mão de obra escrava que tirou esse ouro, que cavucou essas terras todas para fazer os seus bicames aí. Em 13 de setembro de 1746, dia de Santa Luzia, nova descoberta de ouro a 60 quilômetros da futura capital atrai milhares de pessoas. O arraial recebe o nome da santa e vê 2.000 escravos tocarem a maior obra deste período, um rego d'água de 42 quilômetros. Ele trazia água para o garimpo lá do atual Gama até perto da Igreja do Rosário. Uma epopeia de 3 anos. Temos informações com relação ao rego das cabaças, que neste lugar as pessoas, os mais antigos ainda contam, eram lugares assim de um trabalho que parecia mais uma tortura, né? Que as pessoas trabalhavam a exaustão e à medida que eles iam morrendo, então simplesmente os responsáveis enterravam naquele mesmo lugar, passavam por cima e tocavam adiante. A maior fonte de ouro está embaixo da Igreja do Rosário. Aqui deu tanto ouro que disseram que foi feito um cacho de banana de ouro e mandado de presente para Dona Maria Louca, a mulher que mandou matar Tiradentes. Aqui houve tanto ouro que tinha quadrilhas de ladrão de ouro aqui. A Igreja do Rosário teve interditada por uma década, porque uma grande quadrilha de ladrões de ouro que vinha a cavalo entrou dentro da igreja e matou mais de 30 pessoas. E pelo assassinato ela ficou interditada, na fase do ouro ainda. O fluxo do ouro foi muito grande. Quando começa esse ciclo do ouro, é mais ou menos o que aconteceu em Minas. Em 2 anos tinha 10.000 pessoas nessa região minerando ouro. Então nós temos o registro de muitos negros, né, que foram escravizados, trazidos para essa região. Vinham de dois pontos, que era do Rio de Janeiro ou também de Salvador, que eles concentravam basicamente em Lusiânia e que tinham um trabalho rigoroso, né, da mineração,
onde você tinha todas as dificuldades, né, da questão do trabalho e a forma que eles eram tratados. A maioria perdiam a sua vida ainda na flor da idade. Quando os escravos fugiam das fazendas, eles fugiam e montavam suas comunidades ou em serras ou no meio das matas. Então eles tinham torres de observação, tinham Morro do Espia, e eles faziam tudo isso para criar sua autodefesa. Nós estamos aqui numa representação dos quilombolas do Planalto Central brasileiro. Nós temos desde as telhas feitas nas coxas até os fornos, as cabaças, as moendas. A casa é bem simples, no máximo as camas no giral com alguma cabaça ou uma moringa para sua água. Então tudo isso era feito no coletivo. O negro é fundamental porque ele era mão de obra, né? Ele era tanto aquele que provia a riqueza da mineração, porque era ele que estava na mão de obra trabalhando nas minas de ouro, né? E também era aquele que estava construindo a cidade. Ele é personagem presente durante todo o período do século XVIII aqui. Antes de terminar o século XVIII, duas das mais importantes estradas da história da colonização cortavam o território da futura capital. O fascínio pelo ouro e o comércio com os garimpos movimentaram tropas e mercadorias. As estradas reais eram os caminhos que conectavam território de conquista. Então, era uma série de caminhos que conectavam arraiais, os povoados, né, aos portos do Rio de Janeiro, Salvador. E por esses caminhos transitavam mercadorias, transitavam a escravatura, os funcionários portugueses, né, reais portugueses. Eram os caminhos oficializados pela coroa para trânsito. Dentro do Distrito Federal, aqui nós tínhamos duas estradas principais, né? Uma que era a Estrada Real da Bahia, oficializada em 1736, ela cortava o norte do Distrito Federal, de leste a oeste, né? E há uma outra estrada, chamada Estrada do Sudeste, que ligava com o Rio de Janeiro. Tinha um sistema tributário rigoroso e um sistema de cobrança com contagens, né, registros nas fronteiras da capitania, mas o contrabando era grande. Quer dizer, não dá para dizer quanto saiu, mas tem historiadores que falam que talvez tenha saído uma quantidade, como contrabando, uma quantidade semelhante à que foi registrada oficialmente, né? Então, muito contrabando de ouro. Para cobrar impostos e controlar o contrabando nas estradas, os governantes instalaram registros e contagens. Duas se destacaram: a contagem São João das Três Barras, a 10 quilômetros do plano piloto, e a da Lagoa Feia, no antigo Arraial dos Couros, a Formosa de hoje. Foi aqui nas margens da Lagoa Feia que, em fevereiro de 1736, por ordem de Dom João V, na parte setentrional da lagoa foi construído o registro fiscal Estação da Lagoa Feia. Esse registro fiscal foi exatamente no ponto de encontro da estrada colonial que vinha da Bahia com o ponto de encontro da estrada que vinha dos Currais de São Francisco. Nesse local, começaram a cobrar os impostos e evitar a perca do imposto, principalmente do ouro, na corrida de ouro do século XVIII. O ouro saía mais lá para baixo, mas só que alguns, para poder desviar das fiscalizações que já tinha lá, então eles desviavam aqui pela Lagoa Feia. Aqui em Goiás, a produção começa a declinar por volta de 1755, 1760. Ela vai declinando e chega a um esgotamento nos primeiros anos do século XIX. O ouro não se esgotou totalmente, o que se esgotou foi o ouro mais acessível e não havia muita condição e recursos para explorar um ouro mais profundo. No final do século XIX, um breve ciclo tenta reavivar a exploração de ouro no Império Brasileiro.
No Planalto Central, a Companhia de Mineração Goiana aposta em novo ciclo de riqueza. Essa história faz parte do imaginário do entorno de Brasília. O Alfredo Arena, francês, veio para Pirenópolis, para Goiás, em 1881. E ele compra direito de jazidas que tinham sido exploradas já no século XVIII, as minas do Abade e também lá no Salto Corumbá. Não tinham sido esgotadas, mas os seus antigos proprietários não tinham mais condição de continuar explorando. Quer dizer, é uma lavra de barranco, não é uma lavra de sedimento de rio, né, e que exige uma outra tecnologia para ser explorada, que é o desmonte hidráulico desses barrancos. Quando ele chegou em Pirenópolis, ele foi muito bem recebido, como alguém que estivesse trazendo o progresso, ia explorar as riquezas da região e trazer riqueza para a região. Então a Câmara Municipal concedeu a ele 4 dias de exploração e deveria ficar livres os domingos, segundas e terças-feiras, para o rio se limpar e depois as lavadeiras poderem usar o rio. Ele quebrou esse acordo, ele passou a usar o rio nos dias que bem entendia. Então isso começou a gerar um conflito e que foi evoluindo, se agravando e terminou de fato em 2 invasões, né? Organiza-se um grupo de 30 pessoas que pintam os rostos, se mascaram e de noite eles sobem lá nas lavras e destroem tudo, né? Incendeiam e quebram as instalações vitais para o funcionamento da companhia. E ela perdeu a capacidade de operar. Aqui teve o primeiro ciclo do ouro, né? 1730. O Abade mesmo foi muito explorada. Ela já foi toda quebrada, a cachoeira, né? Secaram ela também um período, colocando uma calha na boca dela e tirando toda a água do Abade, né? Saiu muito ouro, mas era um ouro muito difícil de ser tirado, era um ouro em pó, ouro de aluvião, né? E só saía na bateia esse ouro, né? Então, um ouro muito difícil de ser extraído. No entanto que isso foi uma do abandono mesmo do garimpo aqui, foi essa escassez, né? Um ouro difícil, mas conseguiram tirar muito nessa época. Nós estamos na margem da Garganta do Ouro. É um lugar que tem uma importância histórica muito grande, porque é um corte artificial do final do século XIX para dar vazão a um grande poço que existia aqui na Cachoeira do Salto para extração do ouro. Essa cachoeira que a gente está vendo ao fundo ficou mais de 100 anos sem água e foi aberta uma vala aqui que a gente chama de Garganta do Ouro para dar vazão à água que existia aqui atrás nesse poço e retirar o ouro dessa região. A atividade turística, ela é uma indústria limpa, como todo mundo gosta de dizer, porque ela precisa preservar a questão do meio ambiente. Nós gostamos de dizer que essa é a segunda fase do ouro dessa região, porque o turismo tem empregado bastante aqui. Né? Uma unidade como essa aqui tem vários rios, nascentes, o cerrado é muito preservado, então isso vai perdurando e vai dando mais importância para o cerrado, para o turismo. Quando o ouro acabou, a economia goiana, que já não era só ouro, era também alguma pecuária, uma agricultura, mas nada que tivesse o porte e a intensidade suficientes para manterem a capitania e depois a província de Goiás ligadas a um fluxo mercantil mais intenso com as áreas do litoral, com os portos, né? Aos poucos a situação vai se reacomodando e há tentativas de se reorganizar alguma produção. Por exemplo, lá em Pirenópolis, o caso lá do Joaquim Alves de Oliveira, né, que montou aquele engenho, o engenho de São Joaquim, que hoje é a Fazenda Babilônia, era um grande proprietário escravista e tentou organizar uma exportação de algodão e outros produtos.